Eu vou começar uma história bem do jeito de historinha para criança mesmo. Era uma vez um planetinha azul, esse da foto, né? Como que é esse planetinha azul? Ele é o terceiro planeta de um sistema solar e por uma série de fatores que algumas pessoas consideram obra divina, outros consideram uma sequência de coincidências, esse planeta é o único que a gente encontrou que abriga vida, né? E toda a vida se originou nesse planeta a partir do momento em que ele tem um sistema de rotação, uma temperatura que tolere água, tolere vida durante o dia sem que seja quente demais, tolere vida durante a noite sem que seja frio demais. E todos os seres vivos que nasceram nesse planeta, eles vivem nesse ciclo de luz e escuridão. Normalmente é muito parecido, né, o dia e a noite, fora nos polos, que tem uma certa diferença, né? Então, todos os animais, eles vivem dentro desse fluxo de luz e escuridão, e o metabolismo deles, a saúde deles, é, surfa junto nesse fluxo de dia e noite. Tem várias alterações aí, né? Incluindo, né, um desses animais é esse aqui, né? Milhares de anos atrás, essa espécie aí, que a gente pode dizer que é o macaco sem pelo, né? Que tem consciência, que mexe com o meio ambiente, que tem capacidade de abstração, de pensar em coisas complexas, começou a andar pelo mundo, também dependente de luz e escuridão. Então vamos conversar sobre como era amanhecer para um dia de trabalho nessa época, né? Então esses caras acordavam e era isso que tinha que fazer. Essa é a tarefa do dia, achar comida, né? Eles acordam e saem no meio da natureza para achar caça e para coletar vegetais. E eles estão expostos à luz solar desde o momento que o sol nasce até o momento que o sol se põe. E é isso que desencadeia uma série de ações bioquímicas dentro do corpo desses caras. Então, eles acordaram de manhã, saíram para andar lá atrás, na pré-história, e olha só o que acontece, né? Eles têm a incidência de luz solar nos olhos, na retina. A partir do momento que bate o sol nos olhos, o cérebro detecta essa luz e lá no cérebro você tem o relógio central do metabolismo humano. A luz detectada ativa o relógio. Esse relógio, ele vai dar partida. Ele vai dar partida em todo o metabolismo energético fisiológico do dia. Então você tem aí uma descarga de um hormônio chamado cortisol. A partir do momento que esse cortisol mostra para esse corpo que ele está acordado, ele começa a ativar uma série de outros relógios metabólicos. Cada órgão tem o seu relógio próprio. Então você começa a ter o relógio de ativação do coração. O coração começa a produzir hormônios, tem um momento que ele bate com mais intensidade, um momento que ele tem redução da frequência, isso de acordo também com o nosso movimento. Mas você tem o relógio fisiológico do coração que foi iniciado pelo relógio central. E aí você vai tendo uma série de outros relógios sendo ativados, cada um com o seu metabolismo do funcionamento modo dia. Modo dia. Então você tem pâncreas liberando aí hormônios que vão regular nossa insulina, nosso metabolismo energético, o que a gente vai acumular de energia, o que a gente vai usar. A gente tem o fígado fazendo uma série de funções, os rins junto com o coração controlando que hora eu vou ter uma pressão sanguínea maior, que hora eu vou ter uma pressão sanguínea menor, ativação muscular, para que hora eu vou estar mais ativo, menos ativo, né? Então, o relógio central, aquele que foi desencadeado pela luz do dia, é quem sincroniza todos os outros reloginhos. Todos eles têm o seu metabolismo próprio, mas é o relógio central que dá a descarga. Na prática, a coisa funciona assim, né? Você tem o sol nasce, a partir do momento que o sol nasce, ele ativa o relógio central libera cortisol, e aí você vai ter os relógios periféricos controlando uma série de ações fisiológicas. Alguns exemplos, né? Controle da temperatura corporal e da pressão sanguínea. Você vai sentir fome e saciedade de acordo com esse relógio, então ele tem poder de controlar esses fatores. Você vai ter mais descarga de insulina, controlando aí o seu metabolismo de energia,
que hora você vai ter mais vitalidade, que hora você tem mais energia disponível para atividades mentais, atividades físicas, né? E que hora você tem mais capacidade de memória, que hora você tem melhores estados de humor, melhores estados emocionais. Cada reloginho é ativado de acordo com ele, né? Cada um começa num horário e termina num horário. Esse é o funcionamento do relógio durante o dia, né? E aí esses caras, durante o dia, eles escutam lá pássaros com barulho agudo, sol, caça, atividade física intensa, acham a comida, eles têm aquele dia de trabalho intenso para sobreviver. E aí o sol vai se pondo, a cor do céu o céu vai ficando avermelhado, vai trocando o tom das cores, aqueles pássaros barulhentos vão silenciando, começa o barulho intimado dos grilos, começa a ficar mais silencioso e o dia sempre terminava em volta de uma fogueira, conversas, rituais, contando histórias até o sono chegar, né? Esse era o fim do dia dessas pessoas que viviam lá na natureza, né? Vamos lembrar que o relógio central é quem sincroniza e agora está escuro. E a escuridão é detectada pelos olhos, o silêncio, a troca da frequência do som é captada pelos ouvidos e o relógio central percebe isso. A partir do momento que ele percebe a escuridão por um tempo constante e o silêncio, o corpo começa a produzir outro hormônio, que é a melatonina, e ela manda uma ordem oposta. Então agora eu tenho o relógio noturno começa a inverter o fluxo de energia e de atividade de todos os outros relógios. Então agora o meu coração vai funcionar no modo noturno, meu pâncreas vai trabalhar com outra forma de utilização de energia, porque agora eu estou à noite, eu estou parado, vai mudar a minha frequência cardíaca, vai mudar a minha pressão sanguínea, minha atividade muscular. Então agora o meu corpo está funcionando no modo noite. Isso é a coisa funcionando redondinha enquanto você está lá na natureza, vivendo naquele ambiente, né? E aí, se a gente olhar, a coisa vai funcionar mais ou menos assim na prática. O que você sente, né, quando esse relógio está bem reguladinho, né? Você vai ter aí a secreção de cortisol começando junto com a luz solar batendo logo que amanhece. Então, o horário de amanhecer normal costuma ser perto desse horário aqui, né, 6 da manhã. Você vai ter um pico de cortisol lá no meio da manhã e isso vai te trazer uma sensação de alerta, vai melhorar o humor. Por isso que algumas pessoas demoram para aquecer o humor, né? Elas demoram para ficar bem ativas, né? E aí, você vai ter um horário lá para o meio da tarde, assim, onde você vai ter mais coordenação motora, mais disposição para atividades coordenativas. Lá para o meio, para o fim da tarde, você tem mais disponibilidade de energia para movimento. Então, você consegue fazer atividades aeróbicas com mais intensidade, atividade muscular com mais intensidade. E aí, você tem um pico de pressão ali, que depois de todo dia, né, sua pressão sanguínea fica mais alta lá no final do dia. Então, normalmente, é essa hora que a nossa pressão está mais alta. Para quem não sabia que a pressão variava durante o dia, tem gente que acha que é 12/8 o tempo todo, mas ela varia, né, bastante durante o dia. Esse é o fluxo do dia. Quando à noite lá liga a fogueira, começa os grilos e tal, né, a gente ainda está com a temperatura corporal bastante elevada no final do dia. Você tem maior produção da melatonina depois de um tempo que está no escuro. Então, essa melatonina ela vai fazer o quê? Ela vai colocar você num sono profundo, que é onde seu corpo vai começar a reparar todas as estruturas enquanto você está em sono profundo, vai remover um monte de sobras químicas do trabalho que você teve no dia a dia, né? Então, você faz atividade física, você anda, você trabalha, você tem estresse, você tem atividade intelectual. E junto com isso, ele também faz uma série de reparos na sua memória, no seu cérebro, consolida suas memórias e é justamente a hora que você tem a temperatura mais baixa. Por que eu mostrei isso aqui, esse reloginho aqui? Para entender como o ciclo de sol e de luz regula todo o metabolismo e o funcionamento de várias funções do corpo bem sincronizadas. A luz dispara uma sincronia, o escuro dispara outra sincronia, nosso corpo vive muito bem assim. Mas eu queria apresentar para vocês um personagem, né? Queria despertar para vocês um personagem. O nome dele é João, não tem tempo a perder. O nome dele é João, não tem tempo a perder. Esse é o sobrenome dele. E esse cara que não tem tempo a perder, a gente sabe, né? Normalmente ele já tem esse nome
porque o cara que não tem tempo a perder é aquele cara que, por isso que eu dei esse nome para ele, é aquele cara que acha que até dormir é perda de tempo, né? E ele nasceu ali entre os anos 70, final dos anos 60 até os anos 80. É mais ou menos nessa época que nasce esse tipo de ser, né? Aquela primeira criatura que eu mostrei lá atrás ainda tem essa genética, tem todo esse metabolismo. Foram milhares de anos desenvolvendo a saúde, os hábitos e o metabolismo biológico embaixo do sol e da luz. E aí, de repente, esse é o novo habitat. É nesse ambiente que passa o dia, é nesse ambiente que trabalha, é nesse ambiente que tem relação social e às vezes é nesse ambiente que come sem nem levantar, né? Esse é o novo ambiente. E aí a gente começa a ter um pouco mais de problema, porque esse cara que nasceu desse tempo para cá, ele não vive mais na floresta, ele não é mais o homem das cavernas, ele trocou algo, né? O dia dele é diferente. A luz solar, que é o que ele tinha de intenso, ele trocou pelas lâmpadas frias, aquelas lâmpadas azuladas, que às vezes parece lâmpada da escola, lâmpada da fábrica, né? E essa lâmpada fria, ela não tem o mesmo poder de gerar a produção de cortisol necessária e ativar os relógios com a mesma eficiência. Essa lâmpada, ela não tem os raios ultravioleta que vão fazer a pessoa se sentir bem disposta. Essas pessoas não tomam mais, né, a luz solar. Outra coisa que mudou é que antes ele estava lá com o olho livre no sol e agora, os poucos momentos que sai no sol, usa óculos escuros. Por qualquer motivo, está de óculos escuros. E aí a gente tem dois problemas. Diminui a intensidade da luz nos poucos momentos que você tem contato com ela e você também deixa os seus olhos menos acostumados ao contraste de luz e escuro durante o dia, né? Isso também prejudica a sincronização daquele relógio principal que vai desencadear a nossa saúde. Então, o uso de óculos escuros em exagero é um sério problema. Então, a gente mal toma sol hoje e quando toma sol é de óculos escuros, né? A gente fazia atividade física, porque senão não comia. Hoje, a gente passa o dia sentado e treina se der tempo e olhe lá, né? E a atividade física, ela interfere não só no relógio central, mas ela interfere nos relógios musculares, no relógio da produção de energia, do pâncreas, do fígado. Então, você começa a ter os relógios periféricos um pouco desincronizados pela falta de atividade física. Foi trocada a caça e a coleta, que é a comida de verdade, rica em proteína, densa em vitaminas e minerais, como a gente conversou na nossa última aula, e foi colocada a comida processada. Então, além de você estar longe do ambiente, no meio do dia você consome alimento que provoca descargas de insulina violenta e coloca em desincronia os seus órgãos internos da manutenção de energia. Então, o pâncreas fica desincronizado, o fígado tem problema, o tecido gorduroso, que é uma glândula, está desajustado, você começa a ter uma série de desequilíbrios nos relógios com tudo isso. Você tirou o único líquido que você tomava na natureza, que na natureza a gente só bebia água, e aí você coloca álcool, que é uma toxina que desregula todos os relógios, e começa a colocar também excesso de bebidas estimulantes, como café e energético, para se manter acordado, alterando a ação do relógio central e nessa ordem que ele dá, né, estimulando ou não o corpo em momentos que não é para estimular. E você também tirou o estresse, que era algo pontual no passado. Vou ter comida hoje? Vou achar uma... será que eu vou escapar de um ataque inimigo ou de um predador? E hoje o estresse é crônico. Hoje é cobrança dentro de casa, cobrança no trabalho, conta para pagar, isso não vai embora nunca, isso afeta todas as mensagens hormonais dentro do nosso corpo. E olha só, a gente tinha uma saúde hormonal, o relógio central desencadeia uma mensagem hormonal e aí cada órgão vai soltando a sua mensagem hormonal sincronizada bonitinho com a natureza. E a gente está num ambiente agora onde, além da gente estar longe da luz solar, a gente tem uma série de comportamentos que desregulam ainda mais todo esse processo. Então, a saúde hormonal vai embora e os hormônios mudam toda a ação no nosso corpo, provocando uma série de doenças. Mas a gente não trocou só o dia, né? A gente também tem um novo anoitecer, né?
Nossa noite não é mais em volta da fogueira. E a gente tem parceiros de noite muito diferentes, né? Vamos ver o que mudou na nossa noite também, né? A gente tinha um escurecer gradual. Ia ficando aquele degradê, o céu escurecendo, a gente ia ficando sonolento e pum, ficava escuro, né? Hoje não. Hoje só fica escuro a hora que a gente apaga as luzes. Enquanto você não apaga a luz, não anoitece. Então, enquanto você não apaga a luz, você está recebendo mensagens de iluminação nos seus olhos e você não consegue deixar os relógios funcionarem bonitinhos dentro do seu corpo, né? Você trocou as fogueiras e as velas noturnas, aquele fogo que acalma, que você vai olhando para o fogo, a vela que vai deixando você sonolento, pelas lâmpadas frias à noite. E olha só, a mesma lâmpada que durante o dia é ineficiente para te dar a mensagem de alerta, à noite ela é bem poderosa em atrapalhar a mensagem de sono. Ela prejudica bastante. Então, aquela frequência das lâmpadas branco-azuladas intensa, ela atrapalha bastante aí a sua produção de melatonina, né? Você trocou as rodas de conversa, sociabilização com família em volta da fogueira, pela televisão, que traz estresse, né? E por jogos. Isso eu escutei várias vezes. Algumas pessoas que passaram pelo nosso programa às vezes relatam, né? Esse tipo de coisa. Aquela pessoa que deita na cama para dormir, ela pega um tablet e pega aqueles joguinhos geradores de ansiedade do tipo Candy Crush, Black Diamond, não sei o que aí a pessoa não consegue e tenta de novo, não consegue e tenta de novo. E dá até taquicardia, né? O sono vai embora e tem aquela luz da televisão ou do joguinho nos olhos. Então, isso aí, além de você perder o relacionamento, você está ganhando ansiedade. Mas a gente também tem aquelas famílias que deu horário de jantar, a casa é cheia de filhos, adolescentes e tal, cada um vai para o seu quarto com o prato de comida e só sai de manhã. Né? As pessoas nem conversam, fica todo mundo lá na televisão, no Netflix, não sai mais. Né? Então, você teve essa troca. O silêncio absoluto da noite foi trocado por a televisão ligada. Eu conheço pessoas, né, já relataram isso para mim várias vezes. O cara dorme só com a TV ligada e se ele acordar à noite e ela estiver desligada, porque ele pôs no timer, ele liga ela de novo para conseguir dormir. Isso é uma máquina de geração. Por mais que durma, é com ruído, é com a claridade dentro do quarto, então é menos produção de melatonina, o sono é menos reparador. Ou aquelas pessoas que dormem com fone de ouvido, ouvindo música, né? Também aí não deixando o corpo ficar no silêncio absoluto. E agora a gente não fica mais na cama nem com os próprios pensamentos. A gente foge para o celular e aí a coisa piora tanto, porque você está com um aparelho gerador de luz de alta frequência que inibe a produção de melatonina a um palmo dos seus olhos, gerando uma frequência intensa. Por mais que você reduza a luminosidade, ainda é uma luz que inibe bastante o sono, né? Qual que é a consequência disso tudo, né? Caos entre todos os relógios. Então, na hora que você está sentindo mais disposição, a hora que você tinha que estar sentindo mais disposição é a hora que você normalmente está sentindo mais cansaço, você está sentindo fome em horários malucos, você está com ordem para acumular gordura em horários que era para você estar utilizando, a hora que é para você estar sentindo sono, você está sentindo desperto, e a hora que você quer dormir mais, você é obrigado a acordar por uma série de compromissos sociais e trabalho. Então você desregula todos os relógios e aí você tem um problema sério. O preço a ser pago é altíssimo. Né? E aqui é onde eu gostaria que a gente prestasse mais atenção em como essa desincronia toda com o ciclo de luz e escuridão é perigosa para a gente. Né? O primeiro preço que a gente paga é o seguinte: você acorda depois de uma noite mal dormida, onde você não teve o reparo devido das estruturas, sai para trabalhar, sai para fazer suas coisas e olha só, o seu corpo, a descarga de cortisol não foi necessária para você ficar alerta, então o que o corpo faz? Ele joga ainda mais cortisol, né? Ele mascara a sensação de cansaço, dá um certo coice de jegue aí, né? Uma porrada no seu corpo com mais hormônios para você ficar ligado e você começa a achar que você é aquela pessoa que fica bem quando dorme pouco. Eu lembro de um caso de uma pessoa que
que fez o nosso programa, né, no presencial, e ele falava assim, eu 4 horas por noite fico bem. E a pessoa perde um pouco a noção, ela começa a achar que ela é uma pessoa daquelas que se dormir pouco, ela está sempre bem. Porque o corpo vai ficando treinado em dormir pouco. E qual que é o problema disso? Dormindo pouco, você não dá tempo para que as estruturas se preparem, que elas se reparem durante a noite, você não remove as sobras químicas, o acúmulo de radicais livres não são removidos, né? E aí você começa a aumentar a atividade inflamatória do seu corpo, que é tudo aquilo que a gente não pode deixar acontecer, principalmente agora, nessa época de quarentena, né? Da Covid-19, porque a inflamação é o que coloca a gente no grupo de risco de complicações sérias e até morte. Se a pessoa ainda consome gordura vegetal, como a gente falou nas aulas anteriores aí, se ela consome muito açúcar, é fumante, bebe demais, ela tem mais um fator bem importante, que é o seguinte: o sono dela não reduz, ela não tira o estado inflamatório dela, né? Então, você tendo aumento de radicais livres, que é o que o sono de má qualidade traz, junto com aumento da atividade inflamatória, você começa a ter envelhecimento precoce, porque os radicais livres atacam células saudáveis do corpo e você precisa repor células saudáveis, né? Então, a pessoa começa a ficar, isso é muito marcante. A pessoa que passa muitos anos sem dar muita atenção para dormir bem, ela tem envelhecimento biológico acelerado. Ela aparenta ser mais velha, né? Enquanto as pessoas que têm muita disciplina com os hábitos, principalmente com o sono, parece que a idade demora um pouquinho mais para chegar. Não dá para lutar contra esse tipo de coisa a vida inteira, mas dá para retardar um pouco. Quanto mais saudável você tiver, mais você vai parecer mais jovem, né? E aí, com toda essa sobrecarga no sistema imunológico, de atividade inflamatória elevada, e ao mesmo tempo que o seu corpo não tem tempo de fazer os devidos reparos durante o sono, você começa a ter uma queda na imunidade. Vamos lembrar, a melatonina é produzida à noite, e a melatonina, ela dispara uma série de atividades do sistema imunológico para fazer a limpeza das sobras metabólicas do desgaste do corpo no dia, e ela também usa isso durante o sono para remover um monte de células cancerosas que a gente produz durante o sono, durante o dia, né? Durante o dia a dia. Então, se a imunidade está boa, essas células são sempre removidas logo no início da atividade dela. Se a gente não dá tempo para o sistema imunológico trabalhar direitinho, ele não consegue remover essas células com eficiência, elas vão se multiplicando ao longo do tempo. Então, a pessoa que dorme muito mal, ela, junto com o aumento de radicais livres, ela tem mais chance de desenvolver câncer, né? Então, olha só, o preço que a gente vai pagando é altíssimo, porque a gente fala, envelhecimento precoce não me afeta, mas ele é só o reflexo de que várias coisas não estão andando bem. Outra coisa que acontece durante o sono profundo é que o nosso corpo ele consolida as memórias, ele faz a limpeza das sinapses, ele guarda as memórias que a gente realmente está usando, né? E se a gente tem um sono de má qualidade, a gente começa a ter uma memória um pouco prejudicada. Isso significa que a gente precisa ter mais contato com as informações para aprender de verdade, e a gente começa a ter falha aí na disposição de energia cerebral, então a gente começa a ter dificuldade de concentração no dia a dia. Normalmente, as pessoas acham que isso não afeta o trabalho. Afeta. Mas se ela consegue colocar toda a energia para se concentrar nas coisas no trabalho, ela vai sair do trabalho já sem capacidade de concentração. E tudo que ficou para depois disso, ela não consegue mais dar a devida atenção. Então, normalmente, ela não consegue se concentrar em conversas dentro de casa, marido, esposa começa a achar que não presta atenção em nada que fala, quer chegar em casa e ficar jogado, não quer prestar atenção em muita coisa, né? Junto com esses problemas, a gente tem que eu acho que aqui é algo bem complicado de se dormir mal. A desincronização dos relógios afeta o metabolismo da insulina de tal forma que essas pessoas começam a desenvolver uma tendência maior para acumular gordura, obesidade, né? Elas começam a aumentar a pressão, porque ela desregula bastante o controle da pressão por causa desses relógios internos fora do eixo, e começa a ter grandes chances de diabetes. Isso é muito comum em quem dorme pouco, é muito comum em quem não dorme bem, mas é mais comum ainda em pessoas que trabalham no período noturno e dormem de dia. Isso é tão comum que esse é um dos motivos que essas pessoas recebem o adicional noturno.
né? E se a gente prestar atenção, a maioria das pessoas que trabalham no período noturno em algum lugar, que estão essa jornada da noite, da madrugada, em longo prazo, elas vão ganhando peso e tem muita facilidade de desenvolver todos os sintomas da síndrome metabólica. Se vocês olharem ali, obesidade, pressão alta, diabetes, são os maiores fatores de risco para a Covid-19 hoje, né? Então, dormir é importante. Pessoas que dormem mal e ainda têm maus hábitos, elas têm muito problema com isso tudo. Uma curiosidade é que essas pessoas que trabalham à noite, quando elas tiram férias e regulam, começam a dormir de noite, trabalhar de dia, em questão de 30 dias a pressão normaliza, elas começam a perder peso e elas regulam bastante aí, chegam a reverter esses sintomas de diabetes. Essa predisposição, ela fica presente mesmo que a pessoa tente comer o mais saudável possível. Se além disso ela come mal, aí você tem um somatório de fatores para que essa pessoa tenha complicações grandes e grandes, tá? E aí, outra coisa que acontece com a desregulação, o metabolismo desregulado, os relógios desregulados, é o aumento da sensação de fome. Junto com a perda da vitalidade, essa pessoa vai sentir assim mais dificuldade de fazer boas escolhas. Ela perde as convicções. Então, como ela está mais cansada e com mais fome, não dá para falar para esse cara comer salada com grelhado. Ele quer comer pizza, sanduíche, ele quer comer ele se sente merecedor de um brigadeiro, né? A pessoa ela tem muito mais dificuldade de fazer boas escolhas. Então, vai retroalimentando um fluxo de mau hábito, né? Junto com isso, ela fica com mais ansiedade e irritabilidade, tanto pelos relógios desincronizados, como pela falta de vitalidade, né? Então, a queda na vitalidade é brusca. Só assim, se tem algo que o nosso corpo não merece, é dormir pouco. A pessoa, quando dorme pouco e dorme mal ou não tem disciplina com sono, ela não consegue ter disciplina com atividade física, ela não consegue ter disciplina para escolher comida de verdade, ela acaba comendo mais porcaria, ela joga um vai assim mesmo ou um que se dane para qualquer coisa com muito mais frequência e ela já tem uma tendência hormonal para ter essas doenças muito mais presentes, né? Se alguém está pensando assim, meu Deus, que filme de terror está me assustando, essa foi a intenção aqui, né? Essa foi a intenção explicar isso, porque é um pilar-chave da saúde humana e se tem algo que as pessoas têm feito muito pouco, muito mal nos últimos 10 anos, é dormir. É o pilar da saúde que as pessoas menos valorizam e que mais prejudica todos os outros. Come mal, não faz atividade física, tudo vai embora, né? Olha só, ruim o negócio, né? Então, esse é o João. Esse é o João, eu não tenho tempo a perder, né? O João que acha que dormir é para os fracos e ele vai ficando cada vez mais fraco porque ele ele acha que ele precisa de aproveitar a vida ao invés de dormir, né? E a gente aproveita mais a vida quando a gente está bem descansado. Mas esse João aí, né? Um dia, passeando, né? Numa excursão de trabalho, onde ele teve contato com uma aldeia, ele conheceu o ancião da aldeia, que era conhecido por ser um velho sábio, né? Nós, pessoas da sociedade atual, a gente não é muito acostumado a ter contato com sábios de tribos que vivem em contato com a natureza. Então, a gente às vezes acha que essas pessoas não têm sabedoria nenhuma, né? Na verdade, o que eles mais têm são sabedoria sobre como funcionam as coisas simples da vida. E aí, meio num ar de deboche, o João, eu não tenho tempo a perder, faz uma pergunta por esse sábio da aldeia. Como é que eu faço para dormir bem? Eu não consigo dormir bem. Eu quero que você me traga uma resposta, né? Como qualquer história de sábios, o sábio não vai dar uma resposta direta. Ou ele vai fazer uma pergunta e vai voltar essa pergunta, né? Ou ele fala algo que vai deixar a pessoa ainda mais confusa. E ele responde isso. Dentro da sua casa, você esqueceu, dentro do conforto da sua casa, você esqueceu de apreciar as estrelas antes de deitar. Que frasezinha estúpida, né? Porque é lógico, eu não tenho que ficar apreciando estrela. Eu moro numa casa na cidade grande, eu não moro na aldeia, no meio do mato, então eu não fico vendo estrelas antes de deitar, né? E eu não vou abrir mão desse conforto. Mas isso ficou na cabeça dele, né? Ele volta para casa e ele resolve tirar tarde para tentar entender o que ele quis dizer com com esse conforto da casa, né? Abrindo mão das estrelas. Então ele começa a entender quando foi que a humanidade começou a ganhar conforto, principalmente na hora de dormir, né?
gente começou a ter casa mais protegida, a gente ficou mais protegido, mas a gente foi se desconectando das estrelas a partir do momento que a eletricidade chegou. E a eletricidade chegou mais ou menos nessa data aqui e foi se espalhando rapidamente, né? Foi quando em 1900 é quando a energia elétrica começa a chegar nas grandes cidades, as pessoas começam a ter energia dentro de casa, então não anoitece mais quando o sol se põe, não fica mais na luz de vela, lampião e uma fogueirinha depois que o sol se põe. Agora anoitece só na hora que eu apagar a luz. Então eu faço ficar dia na minha casa e isso começou a prejudicar um pouco o sono. Então a partir daqui o sono da nossa sociedade começou a ser prejudicado. E aí ficou nesse ritmo até que por volta dos anos 60 os aparelhos de televisão entraram nas casas. Então começaram os programas de televisão, estimulantes, a luz da televisão inibindo o sono, então as pessoas ficavam vendo a televisão à noite, mas ainda era só uma televisão na casa inteira, dava um horário para desligar, cada um ia para o seu canto, né? Mas o sono piorou bastante aí. Depois, a coisa começou a complicar muito. A internet trouxe o mundo para dentro da nossa casa a partir de 95, informação em tempo real, pesquisas, páginas do nosso interesse, chats de relacionamento. Então as pessoas começavam a trocar mensagens, joguinhos eletrônicos, essas coisas começaram a ganhar força. Mas o caos no sono da humanidade começou para valer nos últimos 10 anos e mais para valer mesmo nos últimos 5, quando a gente tem aumento da velocidade da internet, conversas em tempo real, redes sociais tomando a frente na comunicação de notícias, informações e tendências e vendas e tudo mais. Então a gente tem um mundo paralelo acontecendo no telefone celular e a gente leva isso para nossa cama. E aí o João percebeu que quanto maior era o ganho de tecnologia, mais prejudicava o sono, né? Ele falou assim: então assim, a gente está vivendo com a tecnologia, então a gente não sabe viver no mundo de tecnologia, ou a tecnologia está fazendo mal para a gente? Será que é ruim viver com a tecnologia, né? E aí ele volta lá pro sábio, né? E começa a contar pro sábio que ele investigou isso na noite anterior e quando ele estava terminando a investigação, acabou a energia. E era o final da tarde, a casa dele estava sem energia elétrica. E aí as coisas foram, a energia foi, o sol foi se pondo, foi ficando escuro, ele não tinha nada para fazer, uma monotonia danada. E aí ele fala assim: nada para fazer, eu acabei ficando com sono, dormi. E o sábio pergunta para ele: você dormiu porque não tinha nada para fazer ou porque anoiteceu na sua casa? Ele falou assim: anoiteceu dentro da minha casa. Ficou escuro, ficou silêncio, a bateria do celular acabou, eu não tinha mais o que fazer, fiquei no escuro, só com a velhinha e acabei dormindo, né? E ele falou assim: só que o que você diz não faz o menor sentido, porque eu moro na cidade grande, eu não vou voltar para a cabana, eu não vou dormir do lado de uma fogueira no mato e nem vou mudar para uma cabana sem energia elétrica. Ele falou assim: mas o problema não é a energia elétrica, o problema não é a tecnologia, o problema é você não ter a sabedoria de colocar a tecnologia a seu favor e você viver à mercê da tecnologia. Você vive para esses aparelhos ou esses aparelhos são feitos para te servir? E aí ele ficou com essa pulga atrás da orelha e ele falou assim: é simples, não precisa cortar a energia da sua casa. Leva a lua, leva o anoitecer para dentro da sua casa. E é essa mensagem que eu queria trazer para a gente hoje. A gente precisa, antes de levar a noite para dentro de casa, a gente precisa entender que esses relógios precisam estar sincronizados. E eu quero agora aqui trazer aí as considerações sobre o que deixa esses relógios todos sincronizados, tanto o relógio central como os relógios periféricos. E eu quero conversar sobre como a gente faz para anoitecer dentro da nossa casa e a gente entrar em paz com o fluxo do planeta, que é o que a gente perdeu. A gente rompeu o fluxo de ficar acordado e dormir que o nosso planeta oferece, a gente entrou num novo fluxo moderno e o nosso corpo não está adaptado a isso. Isso tem 100 anos e o nosso corpo tem milhões de anos vivendo de acordo com o Sol e com a Lua, né? Eles ditando a nossa saúde metabólica. Então, as primeiras diretrizes para a gente cuidar do relógio central são essas. A gente tem que, quanto mais exposição ao sol a gente tem durante o dia, melhor.
Se a gente está o dia inteiro dentro de um escritório, horário de almoço, sai, vai a céu aberto, não tenta comer lá naquela luz branca, né? Evita ficar usando óculos escuros por qualquer motivo, né? Não faz mal a luz solar no hora do almoço ou um pouquinho durante o dia, que quanto mais a gente tiver exposição a essa luz de verdade do dia, para o corpo ver que está dia e desencadear o modo dia de funcionamento durante o dia, melhor. A gente precisa dormir as horas necessárias, que é para esse relógio poder fazer todo o reset hormonal durante a noite. Os hormônios de funcionamento modo dia precisam desaparecer durante a noite. Então, a gente precisa das horas necessárias para que esses hormônios sejam todos neutralizados, o cortisol seja reduzido, né? Para que os relógios se sincronizem. E esse sono precisa ser profundo e reparador. Não adianta você ficar 8 horas com sono de má qualidade, 9 horas com sono de má qualidade, 7, né? Você precisa ter um sono que seja altamente reparador. Vou falar disso já já. Eu queria antes dizer algumas dicas de como a gente mantém os relógios periféricos sincronizados, né? Atitudes que a gente pode ter para manter as coisas funcionando bem durante o dia. Primeiro é fazer um pouquinho de atividade física. Uma das coisas que faz a gente entender que é dia é o vigor físico, são as descargas hormonais que o exercício traz. Vamos lembrar que ele ativa o sistema imune, ele ajuda nas memórias, ele faz o seu corpo entender que é dia e ele sincroniza o metabolismo de energia. Ele sincroniza pâncreas, ele sincroniza fígado, ele sincroniza a atividade muscular. Então, a atividade física é de extrema importância. Precisa evitar a comida processada, que provoca aquela avalanche de insulina que acaba com o relógio dos órgãos, como pâncreas e fígado outra vez, né? Então você tem uma desregulada no metabolismo de energia que afeta o relógio central também. E principalmente evitar comer nos horários que era para o corpo já estar entendendo que é hora dele dormir. Tem gente que come meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, acorda para comer, né? Quando o relógio está desincronizado e a dieta está ruim, esse tipo de coisa costuma acontecer. Normalmente, arrumar a qualidade da comida vai evitar com que essas coisas aconteçam. Essas são algumas dicas, mas eu tenho uma lição de casa para melhorar, para começar a sincronizar, que acho que é o ponto central, né? Vamos arrumar o relógio central, né? Então eu quero que a partir de hoje, né, ninguém seja um João não tenho tempo a perder. Eu quero que tenha um sono reparador para sempre. Entenda uma coisa, essas coisas que eu vou mostrar agora, elas mudaram a minha vida para valer. A minha, né? Então, assim, eu consigo ser uma testemunha do quanto isso fez diferença para mim, o quanto eu consigo respeitar esse ciclo, me dá disposição, me dá mais saúde, me ajuda a ter clareza mental durante o dia, me evita uma série de problemas. Mas eu assisti isso de perto com várias pessoas que passaram pelo programa Saúde Plena e elas iam contar assim, você tinha razão, o pulo do gato para eu conseguir colocar tudo em prática e ter mais saúde estava lá no sono. É onde eu conseguia ter um pilar-chave. Eu errava o sono, eu começava a perder a disciplina nos outros pontos. Então, vamos falar sobre regularizar o relógio central. Vamos aprender a sincronizar esse relógio. Quais são os hábitos mais importantes que dá para começar a praticar a partir de hoje com bastante disciplina? O primeiro é para a gente fazer durante o dia. Além da exposição à luz do sol, a gente não pode ficar tomando excesso de bebida estimulante o dia todo. Eu já conversei com pessoas que, quando eu falava sobre sono, o cara falava assim, mas eu tomo 30 cafezinhos por dia. Olha a avalanche de cafeína atrapalhando a mensagem natural do próprio corpo. Porque o corpo tem a ordem natural dele funcionar, né? E outra coisa que atrapalha bastante, tem gente que diz, eu durmo bem mesmo assim. É tomar bebida estimulante a partir de um certo horário. Assim, vai chegando perto da noite, 4, 5, 6, a pessoa ainda toma café depois de jantar. Para mim é normal, eu não sinto nada. Pode ser que não sinta nada, mas tem menos produção da melatonina, tem menos atividade noturna, fica mais agitado para dormir, o sono é de menos qualidade, prejudica o reparo das estruturas. Então, não é só dormir ou não, é a qualidade desse sono que importa bastante, né? Então, além de tomar sol, evitar aí a bebida estimulante que vai desregular o processo. Uma coisa que é bem perigosa, eu acho que esse é o ponto central que mais atrapalha, é tentar compensar noite mal dormida com energético e estimulante. Quanto mais você faz isso, mais você bagunça os relógios, mais você vai ter dificuldade para dormir de noite, mais você vai acordar se arrastando de dia.
Então, assim, evita bagunçar o relógio. Se o relógio está mostrando que você está cansado, tenta aguentar o dia cansado e tentar regular na noite de sono, né? Ao invés de tomar uma cacetada de um energético em cima. Outra coisa, para você poder começar a sincronizar o relógio, você precisa ter um horário fixo para deitar. Na natureza, isso acontecia naturalmente. Algumas horas depois de começar a escurecer, vinha a produção de melatonina, a gente ia ficando sonolento. Mas a gente precisa escolher qual é o horário que vai anoitecer dentro da nossa casa, porque o controle está no botão da lâmpada. Então você precisa ter esse horário fixo. A partir do momento que você delimitou qual que é o horário fixo para se dormir na minha casa, isso é bom de fazer com família e com criança desde cedo, porque já cria esse ritmo de saúde desde o comecinho, você vai escolher entre 40 minutos e 1 hora antes de deitar, antes desse horário, é a hora que você vai fazer anoitecer na sua casa, a hora que você vai simular o anoitecer dentro da sua casa. Então é a hora que você vai reduzir os barulhos agressivos e vai começar a fazer anoitecer. Olha só, se você puder fazer isso 1 hora e meia, 2 antes, você vai estar grudado na natureza, mas acho que ninguém tem 2 horas para ficar se mostrando para o corpo que ele vai dormir. Dá para você fazer atividades já como se já com menos iluminação. Isso vai fazer uma grande diferença. Mas o ponto central, e isso eu vou dizer que é algo que vale a pena fazer, e eu tive relatos de algumas pessoas que me disseram que isso aqui foi muito importante, é arrancar aquelas lâmpadas brancas de dentro de casa à noite. Tenha lá na cozinha para enxergar bem, num closet caso você precise enxergar alguma coisa, mas depois que começou a anoitecer na sua casa, você vai deixar as coisas, o ambiente escuro, com pequenas lâmpadas quentes que geram aquele conforto, lâmpadas confortáveis dentro da sua casa, que para simular um ambiente de fogueira, de lareira, de vela. Isso vai começar a induzir o sono aos poucos no seu corpo, né? Isso é bem importante. Se você não tem lâmpadas assim em casa, troca, deixa um abajurzinho do lado, né? Esse é um ponto extremamente importante, mas não é só isso. Durante esse período onde começou a anoitecer na sua casa, você vai precisar ter a força de vontade de romper com a televisão. E aqui tem algo que algumas pessoas ficaram assustadas quando eu já disse. Não arranca a TV do quarto. Eu acho que eu quase fiz ter alguns divórcios. Quem fez saúde plena aí vai lembrar disso. Tem gente que chega a ter discussão em casa porque quer arrancar a televisão de dentro do quarto. Eu digo de uma forma radical porque você deixa o quarto como local de dormir, né? Se não tem como fazer isso, nesse momento, aí 1 hora antes de dormir, não tem mais televisão. Essa iluminação da televisão vai atrapalhar o seu sono e não vai ser um sono de qualidade. Vai treinar a dormir sem a televisão. Esse é um ponto extremamente importante. E eu tive aí relatos de pessoas que falaram assim, nossa, eu tirei mesmo a TV do quarto, eu arranquei e não fica nem com aquela bolinha vermelha dela no stand-by mais, porque até isso o cara se incomoda depois de um tempo. E a qualidade do sono cresce bastante. E esse é o maior inimigo do sono, isso eu falo com certeza. Não leva celular para a cama. Ah, mas ele é meu despertador. Ok, prepara o despertador, larga ele ali do lado, não mexe. Não fica no WhatsApp, não fica vendo rede social. Essas coisas, além de agitar, você já passou o dia fazendo isso, né? Então, a minha sugestão é: o que eu vou fazer nessa hora antes de deitar? Não tem mais nada para fazer? Bom, coisas do dia não tem mais para fazer, né? Então, assim, eu já tive também histórias que eu ouvi de pessoas que começaram a juntar os filhos para jogar jogo de tabuleiro, o convívio social da casa melhorou, começou a ter mais relacionamento dentro de casa, as pessoas restauraram o hábito da leitura noturna. E a pessoa pensa, nossa, a noite ficou sem graça? Depende do ponto de vista, mas depende do que você ganha durante o dia. Então, o que eu digo, se você começar a colocar isso em prática hoje, fizer isso que está aqui, nessa luzinha aqui, durante 7 dias, e sentir a diferença, você não vai mais querer voltar a ter o estilo de vida que estava te prejudicando. Você vai ter mais controle da fome, da inflamação, e vai entrar em paz, vai acertar todos os seus relógios, né? Então, eu acho que o mais importante aqui era essa lição de casa, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Assim, eu queria chegar até aqui, então eu queria Posso que te falar umas perguntas aí? Quando for, eu anotei pode, aqui.
Eu É? vi que chegaram, mas como eu vi que você não me falou nada, eu falei, ele me lembra Não. depois. Acho que Então é vamos mais lá. chato. Assim, eu juntei aqui, tem duas que é do Rony, que dá para ser respondidas juntas, que é um pouco mais do que é a melatonina e o que Uhum. você acha da melatonina em comprimidos naturais. Você sabe que quando eu estava preparando, eu já falei desse conteúdo, eu falei, eu tenho certeza que vão perguntar sobre a suplementação com melatonina, né? Essa pergunta, ela vem, né? E aí, vamos lá. A melatonina, ela é um hormônio que a gente produz no escuro, e como eu disse aqui, em silêncio absoluto, e ela induz o sono e ela induz a atividade anti-inflamatória. A gente também tem a produção da melatonina feita no intestino. Então, como todo hormônio, ela é um mensageiro químico, ela dá uma ordem para o corpo. Então, normalmente, ela é uma geradora de sono, tá? É isso que é a melatonina. E é o escuro que desencadeia ela de forma natural. Aí, quando a pessoa fala da suplementação, eu vou dizer em que pontos, assim, até um tempo atrás ela era proibida no Brasil, aí liberaram, né? E aí eu acho que tem, assim, umas considerações importantes para fazer. Algumas pessoas utilizam melatonina para tentar regular o relógio rapidamente quando ela troca de fuso, para não ter o tal do jet lag lá. Ela viaja de avião e muda o fuso horário dela e ela fica meio bagunçada. Aí ela tenta induzir o sono com melatonina para conseguir colocar tudo no fluxo rápido, né? Para essas coisas, as pesquisas são controversas. Eles dizem que até ajuda a pessoa a não se sentir sonolenta durante os dias da viagem ou para se adaptar rápido. E o que eu diria do uso diário dela, né, crônico, para você tentar induzir o sono? Eu diria assim, você tem algo tão bem feitinho, feito de acordo com a presença de luz e escuro, por que você vai tentar colocar de fora e tentar tirar? Porque todo o sistema hormonal, ele funciona assim. Ele dá uma mensagem química e vem uma mensagem reflexa que dá o contrabalanço, né? A partir do momento que você está colocando de fora esse hormônio, você está desregulando o processo e o corpo vai tentar trazer isso. Por outro lado, eu acho que é melhor a pessoa tomar uma cápsula de melatonina natural do que entrar num dos remédios mais vendidos do nosso país, que são os benzos rivotrios da vida, onde a pessoa tem aí um monte de alterações neurológicas de longo prazo e gera vício, né? Então, assim, era melhor ir para melatonina do que ficar nesse tipo de remédio, mas eu diria, é mais barato e mais fácil tentar entrar em paz com o sol e com a lua. Eu diria Outra isso. pergunta, se, é, se dormir 5 ou 6 horas é suficiente, né? Mesmo quando a pessoa não se sente cansada. Ela deu um depoimento, né? Uhum, Perguntou, tem um mínimo de horas por dia que eu durmo 5 ou 6, mas não me sinto cansada. E uhum. assim, junto com essa, a do outra, que é do Rony também, na mesma toada, é se as pessoas são diferentes. Umas podem dormir menos, outras podem dormir mais, ou se tem alguma regra. Tá. Existem sim algumas diferenças, assim, mas várias são as diferenças, né? O nível de exigência intelectual, o gasto de energia durante o dia, o nível de gasto de atividade física, isso vai fazer com que você precise de mais ou menos descanso, né? Eu lembro quando eu tinha até a academia na região do aeroporto, né? Que às vezes apareciam alguns tripulantes que falavam assim: ah, vocês tinham que ficar aberto até de madrugada porque eu treino só de madrugada porque eu tenho 4 horas para dormir, 5, mas eu prefiro treinar do que dormir. Eu falo, você tem que primeiro regular o sono, né? Senão você vai ter mais gasto de energia e vai dormir menos ainda. Então, existem algumas diferenças do quanto a pessoa ela gasta durante o dia aí, de energia. Tem algumas diferenças genéticas, sim. Algumas pessoas podem precisar de menos do que outras. Com a idade, parece que precisa um pouco menos. Então, as pessoas vão ficando mais velhas, elas têm menos necessidade de sono. Mas eu diria que 5 ou 6 horas, 5 eu diria que é uma pessoa que está um pouco habituada a dormir pouco. Eu acho que se ela começar a fazer os exercícios que eu mostrei aqui, ela vai acabar tendo um sono mais profundo e vai conseguir dormir algumas horas a mais aí. Então, assim, 5 eu acho pouco. Agora, 6 horas e meia a 8 eu acho que já tá dentro de uma variação individual, né? Não sei se eu respondi, que eu respondi a do Rony também. Eu tô vendo aqui, foi a Silvana que perguntou, né? Então é isso, Silvana. 5 é pouco. Você tenta pelo menos 6,5 aí para você estar com tudo arrumadinho.
que mais que teve aí, Fê? Eu vi aqui algumas, mas eu Pergunta tô... sobre atividade física, né? Se a noite atrapalha o sono, qual seria o melhor horário para fazer atividade física? Assim, se a gente seguir aí o que diz o fluxo, eles dizem que o normal das pessoas é serem dispostas mais à tarde. Mas aí eu vejo diferença, assim, né? Tem pessoas que são mais dispostas para movimento de manhã, outras mais à tarde. O que a gente sabe é que a atividade aeróbica intensa, explosiva, próxima do horário de dormir, ela tem um poder altamente estimulante e inibidor do sono. Então, cara, assim, e isso eu posso falar bastante, né? Tem algumas pessoas que estão aqui assistindo hoje que fizeram aulas de aeróbica comigo, né? E eu dava aula de aeróbica à noite. E os dias que eu dava aula até 10 da noite, assim, o meu sono chegava lá para 1h30, 2 da manhã. Era muito complicado eu dormir tarde e acordar cedo, né? E eu vejo isso em muitas pessoas. O que eu percebo também, né? E a gente tem algum relato na ciência que a atividade de força, então musculação, assim, não gera essa super ânimo noturno aí de ativar, de bloquear o sono, mas atividade aeróbica intensa, mesmo estando cansado, a cabeça está ativa, né? Marcia aqui sobre a diferença entre homens e mulheres no metabolismo e na produção de melatonina, se existe e se a menopausa também influencia nisso daí. Olha, eu não tenho informação sobre diferença de sexo, assim, eu vejo poucos artigos falam sobre a mulher precisar dormir mais do que o homem. E assim, eu não sei como é, para mim é observar da vida. Eu acho que as mulheres dormem um pouco mais que os homens. É uma observação não científica, né? Eu acho um pouco disso, mas a ciência fala um pouco aí de uma necessidade, mas eu acho que não tem aí. Eu não tenho nada sólido para poder afirmar uma coisa dessa. E quanto à menopausa, eu sei que mexe com os hormônios, deve alterar alguma coisa assim, né? O que a gente sabe, né, é que uma coisa que prejudica o sono é calor. Então, normalmente, um quarto muito quente, ele inibe o sono, né, a ponto da pessoa acordar. Então, assim, a pessoa transpira de noite de calor, ela acaba acordando, porque o calor é inibidor do sono, a gente tem dificuldades de dormir em locais quentes. Então, assim, eles falam que uma temperatura de 22, 23 graus no quarto é o ideal para ter um sono bom. Acima disso, né? Então, essas noites de 29, 30 graus, que está muito quente, sem ar-condicionado, é meio ruinzinho para dormir. Tá mudo, Fê? Tá O mudo. Rony está perguntando por que com a idade afeta o sono? Por que muda com a idade? Você tem a redução de toda a eficiência do metabolismo hormonal, do gasto energético diário, então você gasta menos energia, a necessidade de reparo é menor e o corpo vai se autorregulando, né? Como você tem uma taxa metabólica mais baixa, o cara gasta menos energia, o corpo tem menos eficiência em utilizar energia, ele também tem menos necessidade de reparar porque tem menos atividade. É algo meio natural isso daí, né? Esse do Antônio aqui é interessante, ó, falando que tem animais noturnos e animais diurnos. Aham. E será que não é por isso que também tem pessoas que são noturnas e outras diurnas? Então, esses animais são espécies diferentes. Se você pegar um felino, né? O felino, o ciclo dele de sol e lua é oposto ao nosso. Então, eu posso dizer que durante o escuro ele produz hormônio estimulante, e durante a luz ele produz os hormônios mais calmantes aí, né? Então, assim, agora a gente tem pessoas que são um pouco mais ativas em horários diferentes, mas todo ser humano é diurno e dorme à noite. Se você inverter, ele vai ter aqueles problemas de desincronização de relógio, vai começar a ter problema de pressão, vai começar a ganhar peso. Se você inverter o fluxo, tem aqueles que vão ter o relógio dele mais ativo começando às 6 da manhã, e tem os que o relógio dele começa a funcionar mais às 7, outros mais às 8. Essas diferenças são comuns, né? Aí uns lá para as 7 da noite já estão ficando sonolentos, outros para as 9, 10, outros meia-noite. Essas são as diferenças. Mas de algumas horas, uns relógios algumas horas adiantados que outros, mas não de ser invertido, né? Acho que é isso aí, meu. Por aí. É, tá falando Agora apareceu uma da sobre Marcia aí, ó. bebês, né? Olha, eu não sei bem como é bebê, eu sei que
tem aí uma necessidade de dormir, né? Até uma certa idade, 14 horas por noite ou por dia, mesmo que seja intercalado, precisa dormir. Mas eu não tenho informação sobre como funciona no bebê. Deve ser diferente, tá? Deve ser diferente. Dormir após o almoço é uma pergunta que eu vi que apareceu aqui. Essa é uma pergunta curiosa, né? A gente escuta muita gente falar que ela é ótima, que faz bem para a saúde, mas vou jogar assim uma curiosidade. Todas as pessoas que começam a arrumar a dieta e dormem bem de noite não têm sono nenhum após o almoço. Sono após o almoço tem dois fatores. Ou você está muito cansado porque dorme mal e depois da alimentação você tem fluxo de energia, ou você come um alimento que gera sono. Quando você come um alimento que gera sono, você come, ele rouba a sua energia e você tem sono logo em seguida. Então, a qualidade da dieta faz bastante diferença no sono pós-almoço. Pode ser um assunto para a gente conversar aí só sobre isso em alguma aula dessas aí, né? Se tiver aí bastante demanda, né? Acho que é isso, né, Fê? É isso aí, é isso aí. Beleza. Bom, vamos dar alguns recados importantes a partir de hoje, né? Assim, eu tô vendo que a gente tem um pessoal que está vindo junto com a gente nessas aulas já, alguns em algumas, mas vários que estão em todas as aulas, né? Então, eu queria dar algumas aulas assim. Essa é a última aula que a gente fez aqui pelo Zoom, né? Para vocês, através dessa ferramenta. As aulas vão continuar nas quartas-feiras às 8h30 da noite. Só que a gente vai migrar essas aulas para as lives na internet. Então, na quarta-feira que vem, nós vamos fazer pelo YouTube e Instagram, tá? As mensagens também podem ser mandadas do mesmo jeito que aqui. Então, ela vai ser feita pelo YouTube e Instagram. Não vai precisar clicar em link, basta entrar na hora que ela começar, tá? Então, vão ter 2 canais. Eu vou estar com 2 câmeras aqui, levando a mensagem. E eu já quero adiantar o tema que nós vamos abordar na semana que vem, para vocês já até chamarem aí as pessoas para participarem, né? O tema que nós vamos abordar na semana que vem é vitalidade cerebral. Então, como o cérebro usa energia. Eu sei que a gente já falou bastante sobre a mente aí, a gente teve até o Otávio como convidado, mas nós vamos falar sobre o fluxo de energia atingindo o seu cérebro, né? Como que a sua alimentação afeta a disponibilidade de energia no seu cérebro e como isso afeta a sua vida, né? O impacto da disponibilidade de energia. E tem surpresa, né? Nós vamos falar sobre os principais combustíveis para turbinar o cérebro e como a gente tem uma dieta que deixa o cérebro muito mais ativo. É isso que nós vamos conversar na semana que vem, né? Através aí do YouTube e Instagram, não através aqui dessa live, tá? Beleza? Tô vendo a mensagem aqui do Rony final, né? Vocês são inspiradores, mexeram com a minha vida, valeu. Obrigado, Rony. Você também mexeu com a nossa, porque até hoje eu tô querendo fazer o curso que você fez para aprender a fazer ser churrasqueiro dos bons. Até hoje eu tô com essa vontade. Preciso tirar isso do pacote aqui de planos para o futuro, né? Beleza? Beleza, Brunão? Obrigado por você estar aqui com a gente. Pessoal, essa live eu vou salvar ela, eu vou colocar ela no YouTube. Então, se vocês acharem que alguém precisa ouvir isso, alguém precisa dormir, a partir de amanhã eu já vou disponibilizar o link. Quem não tiver, quem não receber, me pede, né, ou pela rede social, ou pelo WhatsApp, que eu vou mandar esse link. Aí vocês podem encaminhar para essas pessoas que precisam aprender a dormir melhor. As dicas são importantes. E quer falar mais alguma coisa, Fê? Não, é isso aí, beleza. Só agradecer, obrigado a Então, todo mundo aí. agradeço muito por vocês estarem comigo aqui com o Fê e com a Vanessa mais uma vez. Eu desejo um sono de nenezinho daqui para frente, para o resto da vida, entrando em paz com o sol e com a lua. Grande abraço Valeu, para pessoal. vocês. Até mais. Obrigado, até Obrigado mais. pela presença.